Todos nós sabemos que nós temos que ser humilde no nosso dia a dia. Humilde não só em relação às coisas deste mundo, como temos que ser humilde também em relação às pessoas que nos rodeiam, né? Ninguém gosta de ficar ao lado de gente arrogante, de gente que não é humilde, gente soberba, né? Ninguém gosta. Todos nós queremos estar com gente humilde. E não podemos esquecer, então, que nós também precisamos ser pessoas humildes, né, na nossa vida. O único problema é que isso gera, às vezes, uma crise na gente pensando, né? É hoje que os humilhados serão exaltados? É hoje que os humildes serão exaltados, né? E aí a gente fica tentando, né? Quem busca ser humilde, vive tentando saber até onde vale a pena ser humilde, até onde vale a pena manifestar humildade, né? Sendo que todos nós já sabemos da verdade, né? A humildade, ela cabe em qualquer aspecto, ela cabe em qualquer ambiente, né? Até porque se você for em um determinado lugar, você for ouvir alguém numa palestra, seja numa pregação, num treinamento, se você for ouvir alguém e alguém já começar assim, ó, porque funciona assim, porque eu faço, eu posso, eu comando, você já vai olhar e falar, nossa, que pessoa arrogante, né? Não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dessa pessoa, porque nós vamos achar que faltou humildade naquela pessoa, né? Agora, se você chega num lugar onde a pessoa te trata com humildade, a pessoa se apresenta com humildade, o que vai acontecer é que a gente vai se identificar mais com aquela pessoa, porque houve humildade daquela pessoa, né? Então a humildade, ela cabe em qualquer aspecto, ela cabe em qualquer ambiente, ela cabe em qualquer situação, e a humildade, ela garante que portas serão abertas frente aos soberbos, né? Frente a você chegar num lugar com soberba é muito mais difícil, as portas se trancam. Só que por outro lado, quando você manifesta humildade, algumas outras pessoas se aproveitam, né? Aí está o problema, se aproveita da humildade e aí quer cirandar, né? Quer fazer alguma coisa ruim, quer se aproveitar da sua humildade. Isso acontece bastante, né? Quem nunca passou por isso, né? Então isso acaba acontecendo, né? Então quando eu falo assim, nós devemos ser humildes, né? Quando a Bíblia nos informa, devemos ser humildes. Quando os nossos pais nos dizem, temos que ser humilde, claro que fica ali a ressalva, né? Vamos ser humildes, mas não vamos ser besta. Vamos ser humildes, mas não vamos ser bobos, né? Essa é a realidade, né? E é claro que a gente tem que pensar nessa questão com mais carinho, né? Tudo na vida tem que ter controle, tudo na vida tem que ter medida, tem que ter coerência, né? Então, ter humildade, é claro que tem que ter, mas não devemos ser bobos, não devemos ser idiotas, né? Deixar que os outros se aproveitem, né? Tem uma grande diferença entre ser humilde e ser besta, né? Então, cabe a nós analisar, verificar, julgar a nós mesmos. Quando a Bíblia fala, julgue a você mesmo, né? Cabe a gente mesmo se analisar e olhar e verificar aonde que a gente precisa exercer mais humildade e aonde que a gente precisa exercer mais prudência, né? Porque a própria Bíblia diz que nós precisamos ser simples como a pomba, ter humildade de uma pomba, mas ser prudente como a serpente. Não pelo fato da serpente ser um animal que causa danos, mas por causa da prudência que a serpente tem, o reflexo que ela tem. Então, aonde caber humildade, humildade. Aonde caber prudência, prudência, né? Isso também é uma forma de manifestar amor em relação às pessoas, em relação a esse mundo. E eu quero fazer menção de 1 Pedro, capítulos 5 e 6, quando Pedro estava passando algumas orientações para um grupo de cristãos que estava lá na parte da Ásia Menor, né, no
norte da Ásia Menor. Provavelmente ele estava falando ali com judeus e com gentios também. E aí ele se intitula, né, apóstolo de Cristo. Olha que humildade. Aí você já vê, ele fala, ó, eu, Pedro, apóstolo de Cristo, né? Se colocou num cargo humilde. Eu não sou, eu mesmo recebi palavras acerca de Cristo maravilhosas, porque Cristo falou diretamente para mim. Não, ele simplesmente falou, eu, apóstolo de Cristo. Olha a humildade do homem. Então, naquela época, provavelmente essas pessoas estavam passando por uma perseguição muito grande, né? Porque se você for ler ao longo do capítulo 5 de Pedro, você vai ver ele trabalhando ali, orientando as pessoas a resistir à perseguição, né? O povo estava sendo perseguido, massacrado. E aí, dentro desse contexto, ele vira para aqueles cristãos e fala assim, se humilhem, sejam humildes, se humilhem. Aí então você fala, mas Fernando, ele estava pedindo para o pessoal se humilhar, ser humilde. Como assim? Aí ele fala, sejam humildes, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Olha só, então o fato de ser humilde não é você se humilhar em relação às pessoas. Claro que a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro, nosso próximo, como superior a nós, considerar todas as pessoas como se elas fossem importantes, porque de fato elas são. Então ele fala assim, você primeiro deve se comportar sempre considerando o outro, considerando as pessoas. Mas ele fala assim, seja humilde a ponto de se humilhar debaixo da mão de Deus. Fernando, se humilhar para as pessoas? Não, ele está falando se humilhar debaixo da mão de Deus. Deus é seu Criador, Ele te conhece, Ele nos conhece. Então fala assim, se humilhe debaixo da mão de Deus. E ele dá uma dica tremenda, ele fala assim, da poderosa, da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus. Mas Fernando, que fruto tem isso? Será que se eu me humilhar diante de Deus, se eu me colocar diante de Deus, será que tem alguma vantagem nisso? Primeiro que Deus é Deus. O fato de você ser humilde diante de Deus, de você se humilhar diante de Deus, só vai trazer benefícios para você. Você reconhecendo que Ele é o autor da sua vida, Ele é o seu Criador, né? Então, aí ele fala assim, então se humilha debaixo da mão de Deus. Para quê? Para que no tempo certo Ele te exalte. Olha só que maravilha de verso. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, a potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte. Então, não adianta a gente ficar se preocupando. Será que é hoje o dia que Deus vai me exaltar? Será que é amanhã o dia que Deus vai me exaltar? Primeiro, a gente tem que parar com essa neura de achar que a gente tem que ser exaltado o tempo inteiro, todo o tempo. A gente precisa tomar vergonha na cara, entender que nós devemos viver a nossa vida, servir a Deus, amar as pessoas e cuidar das coisas, não amar as coisas e tratar das pessoas de qualquer jeito. Então, mas a gente não pode ficar correndo atrás de ser exaltado a todo custo, a todo momento, porque Deus tem que me exaltar, porque exaltar, a gente precisa tirar isso da cabeça e entender que a gente precisa primeiramente se humilhar debaixo da mão de Deus. Ele nos conhece, Ele sabe de nós. Ele sabe quando nós inclusive estamos tentando nos exaltar, se passando por bonzinho, que não sei o que. Deus sabe, Deus conhece. Então por isso que o apóstolo Pedro fala assim, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus, para que no tempo certo, Ele venha exaltar você. Então, o meu convite nesse vídeo hoje é: se entregue a Deus, seja humilde perante a mão de Deus, e no tempo certo Ele vai exaltar você. Fernando, e se não dá certo? Claro que vai dar certo. É a palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus dita através de Pedro. Se humilha perante a mão de Deus, e no tempo certo Ele vai te exaltar. Se você tiver interesse de ouvir mais palavras acerca disso, acerca da palavra de Deus, considere se inscrever nesse canal. Se inscreva aqui para que toda vez que eu soltar um vídeo, você seja notificado e você venha aqui para poder aprender da palavra de Deus juntamente comigo, porque cada verso que eu devociono
é um aprendizado a mais da parte do Senhor. Cada verso que eu procuro devocionar, cada vez que eu procuro ler a Bíblia, é um momento a mais que nós estamos nos colocando, sendo humilde, nos entregando na mão de Deus, nos humilhando debaixo da mão de Deus, para que no tempo certo Ele venha exaltar a gente da forma que Ele quer, no momento que Ele quiser e para atender a missão que Ele quer nas nossas vidas. Então, até o próximo vídeo.